Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos juntos agradecendo ao Senhor pela noite de sono, por este novo amanhecer, por esta nova oportunidade que Ele nos concede. Glória a Deus, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, o nosso dia, e desejar um feliz Dia das Mulheres para mim e para você. Glória a Deus, você mulher, você que é mãe, avó, você que é amiga, não importa qual seja o teu título, a tua identidade, mas você é mulher, parabéns pelo seu dia, que hoje seja um dia marcado pelo Senhor, e saibas que nas mãos do Senhor o pouco se torna muito e o fraco se torna forte. Aleluia! Vamos hoje meditar na palavra do Senhor, que está no livro do Êxodo, capítulo 4. Os versículos estão do 1 ao 5, que fala sobre os milagres de Moisés. Mas não foi Moisés que operou os milagres, que fez o milagre, mas foi através da vida de Moisés. Moisés foi apenas um canal, um instrumento de Deus, aleluia, para que tudo acontecesse. Vamos ler para a gente entender sobre esses milagres. Fala assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse-lhes: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou uma vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, esta história aqui narra a hesitação de Moisés diante do seu chamado. Aleluia. Ele se hesitou, ele teve medo, ele teve insegurança diante do chamado. Ele não se achou capaz, porque ele estava temendo ali que o povo não acreditasse, né? Que o povo israelita não acreditasse, né? Que Deus, aleluia, era com ele. Aleluia. Ele estava temendo. Ao que Deus responde com poder. Ele não estava, né, se achando capaz de que o povo acreditasse que Deus agia com poder através da vida dele, porque o povo tinha passado ali 70 anos ou 40 anos no cativeiro, no exílio. Aleluia. E Deus ali mostrou através de Moisés que ele transforma sim, que ele faz sim. E ele perguntou para Moisés, diante daquela insegurança, diante daquele medo: o que é que você tem na mão, Moisés? E ele disse: eu tenho um cajado. Ele já estava ali com o cajado na mão, porque Deus, ele tinha dado o cajado para Moisés. E aquele cajado tinha um significado. Aleluia. Deus, ele usa o que ele quer, ele faz como ele quer. Às vezes tem muitas críticas, né? A gente critica das simbologias hoje em dia. Claro, né? Jesus também já veio, já aboliu tudo. Mas Deus ainda é o mesmo Deus. Ele pode usar uma simples coisa para transformar
em importante, aleluia, em transformar o pouco no muito, aleluia. E ele pegou aquele cajado, transformou o cajado de Moisés, né, em uma cobra. E ali Moisés ficou com medo e fugiu da cobra. Em seguida, ele tornou transformar a cobra no cajado, para mostrar também para o povo que Deus era com a vida de Moisés. Às vezes tem pessoas que não acreditam que Deus é na minha vida, que é na tua vida, né? Porque olha para a nossa fraqueza humana, olha para a nossa forma de vestir, de falar, de ser, aonde nós moramos, se nós temos um carro, se nós não temos. Às vezes as pessoas só vê que Deus é na nossa vida se nós tiver bens materiais, ou se Deus usar lá para em profecia, né? Então tem que ter um sinal, mas isso não significa que só isso que Deus é na tua vida e nem na minha vida. Às vezes a gente com a fraqueza humana fala algo, né? Entre a carne, claro que nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma às vezes grita, o nosso espírito às vezes está abatido, aleluia, e por causa dessas coisinhas, às vezes a pessoa não dá crédito que Deus é na tua vida, aleluia, e muitas das vezes Deus está usando. Era esse temor que Moisés tinha, porque Moisés era colérico, e ele temia de que o povo não fosse acreditar que Deus era na vida dele, e Deus deu sinais. Ele viu a fraqueza de Moisés, ele olhou também para o medo, a insegurança, e ele mostrou ali o poder dele através de Moisés, daquela simples vara que até então todos viam como uma simples vara. E ele pegou aquele cajado e transformou numa cobra, aleluia. E depois ele deu outro sinal, a mão de Moisés ficou leprosa, e aí ele curou a mão de Moisés, aleluia, ele curou a mão leprosa de Moisés, provando, aleluia, que capacita os escolhidos. Ele provou para o povo e para o próprio Moisés que ele capacita os escolhidos. Se ele me escolheu, se ele te escolheu, é ele quem nos capacita. Não importa o que alguém esteja achando, falando ou vendo, não importa. Siga o chamado que Deus te deu. Faça, se aprofunde, aleluia. Não temas, porque Deus é comigo, é contigo. E Deus demonstrou que ele capacita os escolhidos e realiza milagres através das coisas simples. Louvado seja Deus, para confirmar ali a sua autoridade, porque Deus é autoridade máxima. Moisés estava sendo autoridade para o povo, sim, era um líder do povo, ele estava ali como uma liderança, aleluia, porque Deus precisava de alguém, aleluia, para pôr ordem no povo. Hoje, Deus levanta também homens e mulheres para liderar um povo, aleluia. Ele capacita aquele líder, aleluia. Ele dá poder, ele derrama da sua glória, ele derrama o espírito da sabedoria, da inteligência, aleluia. Ele derrama também o espírito da revelação, porque o Espírito de Deus, ele revela o que está em oculto e escondido, aleluia. Quem sabe você está escondido, quem sabe você está com medo, quem sabe você está inseguro, mas hoje o Senhor, diante desta palavra, te dá um encorajamento, aleluia. O Senhor te dá uma capacitação, aleluia. Ele te dá um sinal, ou aliás, alguns sinais. Se preciso dar mais de um sinal, ele dá para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso e que me escolheu e te escolheu. Aleluia, glória a Deus. Diante ali da dúvida de Moisés, ele questionou para Deus se o povo acreditaria que ele foi enviado por Deus. E isso reflete também
uma insegurança que é humana, aleluia, e temor da rejeição após aquele povo ter passado 40 anos de exílio. E hoje não é diferente comigo e contigo, aleluia. Nós carregamos sim essa insegurança. Tem dias que eu sim, me sinto assim. Hoje eu tive a maior dificuldade para estar gravando esse vídeo. Desde cedo que eu estou tentando, e assim, as coisas tipo que está embaraçando para que eu não gravasse esse vídeo. Mas como eu sou teimosa, como eu sou, assim, quando eu quero algo, eu vou e corro atrás. Se não tiver que conseguir, não consegue, mas pelo menos eu vou tentar. Eu tento fazer de todas as formas, aleluia. E isso às vezes traz insegurança. O que é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? E a gente se preocupa sim. E às vezes eu me vejo como Moisés. E eu tenho uma natureza assim igual a de Moisés. Tenho um pouco de colerismo, Mas o Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu tento todos os dias mudar, me converter, porque a nossa luta tem que ser constante, para que a nossa carne não se levante, para que a gente fique, sereno, firme, alinhado com a vontade de Deus e os propósitos dele em nossas vidas. Aleluia. Cada um tem um temperamento. E Deus, ele ama cada um da forma que é. E ele escolheu, e ele capacita os escolhidos. E eu não tenho dúvida disso, não tenho, aleluia, não tenho nenhuma restrição disso, de que Deus, ele capacita os escolhidos. Porque muitos são chamados. Tem muitas pessoas com chamados, sim, mas escolhidos são poucos. E Deus escolheu Moisés, como ele também me escolheu e te escolheu. Homem e mulher de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus, ele pegou ali o simples cajado, mais uma vez falando, para você saber que Deus usa as coisas simples, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. E ele nos mostra que nas mãos dele, na mão do Todo-Poderoso, que é Deus, o pouco se torna muito e o fraco se torna forte. Aleluia. Pode você estar se sentindo tão fraquinho, tão incapaz, Eu não sou capaz, não tenho capacitação, eu não sei falar, eu sou o menor da casa. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus agir através da tua vida. Aleluia. Seja dependente de Deus, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, na dependência dele, ele faz, ele demonstra que ele é o Todo-Poderoso, que faz, que guerreia nossas guerras, que ele vai adiante de nós, porque Moisés, ele se colocava o tempo todo na dependência de Deus. Quando ele saiu, foi para sair com aquele povo, ele disse: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Então ele já estava deixando bem claro, não adianta mandar anjo, eu quero a tua presença, eu quero sentir, eu quero ver, vai adiante de mim, Senhor. E Deus foi, porque Moisés, mesmo com medo, mesmo inseguro, como Josué e outros que temia, porque quando nós sabemos da responsabilidade que é trazer a palavra, algo da parte de Deus, a gente teme, A gente faz, mas às vezes a gente se sente temeroso. Mas é Deus que está no comando, é Deus que está no negócio. Tem dias que eu sento e falo: Deus, é o Senhor aqui. Vem, fala por mim. E Deus, ele fala, ele nos surpreende. E creia tão somente. Porque se você crê que Deus te capacita, que Deus foi quem te escolheu e ele te capacita, se você crê, você vai ver a glória de Deus em sua vida e através da tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ver o que a história de hoje nos fala. Qual é o título? Usar as provisões divinas. Então, use as provisões, a providência divina. Aleluia. Assim como se usou o que havia disponível, podemos realizar a obra do Senhor
com o que temos. Quando ele pediu a Moisés que libertasse o povo de Israel, Moisés recusou. Aleluia, assim como Josué também recusou. Moisés também já tinha recusado. Aleluia, porque Josué foi o sucessor de Moisés. Mas ele temeu e Deus falou para ele, aleluia, como ele foi com Moisés, ele seria com ele. Então, o Senhor, como ele foi com Josué, com Moisés, com Elias, com Ezequiel, com Paulo, ele é comigo e é contigo. Louvado seja Deus. Quando Moisés recusou, e se não quiserem me ouvir? Olha o que ele falou. Deus respondeu com a pergunta: o que você tem na mão? Moisés segurava uma vara. O Senhor disse a ele para jogá-lo no chão, e ela se transformou numa serpente. Então Deus instruiu Moisés a pegar a cobra, e ela voltou a ser uma vara. Moisés apenas precisava carregar aquele cajado e confiar que Deus faria o resto. De fato, o Senhor usou aquele instrumento para resgatar Israel dos egípcios. O que temos pode parecer pouco para nós. O que nós temos pode até parecer pouco, né? Se Deus está falando vai, o meu dever é só ir. Então, quem tem que sentar aqui, abrir a câmera e, né, se preparar antes. Eu tenho que me preparar antes, saber o que eu vou falar, do que eu vou falar, ler a palavra e ter base no que eu vou falar, iniciar, né? Temos a base, mas ele disse assim: abre bem a tua boca e eu te encherei. Quando nós abrimos a boca, ele faz. Mas se ele diz, vai Joelita, e eu não vou, nada vai ser feito através de mim. Porque Moisés estava com medo, mas ele foi. Josué estava com medo, mas ele foi. E Deus operou, Deus fez sinais, prodígios e maravilhas, né? Deus enviava o maná todo dia, e Deus fazia o que era preciso fazer. Ele fez brotar água da rocha para o povo beber, e ele demonstrava todas as vezes que o povo estava precisando, ele demonstrava ali o seu cuidado, o seu poder. Só que o povo, nós, é até hoje, né? Ser humano é ser humano, nós a gente reclama de tudo, né? Se dá tudo bem, a gente fica tranquilo. Agora, se algo um pouquinho der errado, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a reclamar, questionar, vem os questionamentos. E Deus entende cada um de nós, os nossos questionamentos. Nós só não podemos duvidar do poder de Deus, de que Ele é e que Ele faz. Ele é o grande eu sou. Aleluia! Moisés apenas precisava carregar o cajado, né? Para resgatar Israel dos egípcios. Aleluia! O Senhor usou aquele instrumento, né? Foi para resgatar o povo egípcio. O que temos pode parecer pouco para nós, mas com Deus será o suficiente. Ele pega nossos simples recursos e os usa para a sua obra. Ele pega um pouquinho que nós temos. Como aquela mulher falou, eu só tenho um pouquinho de azeite. E Deus usou aquele homem, o homem de Deus, para transformar em uma empresa de azeite. Eita glória! E hoje Deus quer pegar o pouquinho que eu tenho, o pouquinho que você tem, dessa disponibilidade que Ele quer operar na minha vida e na tua vida. Aleluia! Deu sim e deu o primeiro passo, porque o resto Ele faz. Se Ele mandou e Ele te escolheu, Ele garante, porque Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Amém? Glória a Deus. Olha as perguntinhas de hoje. O que você tem que pode usar para servir a Deus? Olha o que Deus está perguntando para mim e para você. O que é que nós temos para que Ele usa para servir a Ele? Aleluia. Porque é essencial que confie nele. É essencial confiar, porque Deus opera através da nossa fé também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem a obra, ela é morta. Temos que ter a obra. Não adianta eu só dizer que tenho fé, e eu não uso essa fé.
temos que usar um pouquinho de fé, do tamanho do grão de mostarda, que seja. Ele faz transformar no tamanho de um grão de feijão. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, entrego o que tenho a Ti. Eu entrego tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho nas Tuas mãos, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu entrego cada mulher nas Tuas mãos, Senhor. Que hoje, meu Deus, aleluia, aonde tiver uma mulher passando por um momento difícil, que o Senhor esteja visitando agora, derramando a Tua provisão, a Tua libertação e a Tua salvação na vida de cada mulher, seja ela criança, seja jovem, seja adolescente, seja adulta ou seja uma idosa, que o Senhor possa abraçar cada uma, independentemente de raça, de cor ou de religião. Eu apresento cada mulher nas Tuas mãos nesse dia especial que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Cuida de cada uma, dê o abraço que ela precisa receber, Pai. Que o Espírito do Senhor esteja abraçando cada mulher nesse dia chamado hoje, 8 de março, primeiro dia da semana. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Você que todos os dias ouve a palavra de Deus através da minha vida, eu desejo e profetizo que as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família e toda a tua parentela, no nome do Senhor Jesus. Amém? Curta o vídeo, compartilhe, comente, para que esse vídeo chegue, a palavra do Senhor chegue a mais vida, alcance vidas, em nome do Senhor Jesus. Me ajude a evangelizar o Brasil e o mundo. Amém? Fiquem todos nessa paz do Senhor Jesus, um dia de bênção, uma semana de vitória para todos. Aleluia!